Bem, vamos dar início então ao nosso estudo de hoje, a carta aos Gálatas. Convido os irmãos que abram suas Bíblias na epístola de Paulo aos Gálatas. Lembrando que a semana passada nós fizemos uma introdução, onde nós falamos questão de autor da carta, a data e todas as informações, tá? Inclusive em precatórios vai aparecer linguagens aqui onde usa o termo amaldiçoar, então foi explicado naquela aula de introdução. Caso você não tenha visto a aula de introdução, ela está disponível no canal do YouTube da igreja, tá? Igreja Reformada Vida Plena e Ideia Tua, que chama o canal, tá bom? Então vamos começar aqui a partir do verso 1 da carta aos Gálatas. Verso 1, Paulo, capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Falei o 1 e o 2, tá? Então nós já sabemos que Paulo, ele tinha que muitas vezes defender o seu apostolado. Então você vê que normalmente nas cartas, nós já vimos isso na aula passada, Paulo ele tinha que defender o seu apostolado. Por quê? Porque ele era perseguidor da igreja, tá? Então eles tinham uma certa dificuldade de falar, poxa, mas ele perseguia a igreja, agora está ensinando doutrina aqui. Então ele estava sempre defendendo aquele apostolado dele, então ele tinha aquela necessidade, Olha essa apresentação dele aqui. Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Outro apóstolo não precisaria ficar falando isso, mas aí ele sempre falava coisas assim. E aqui ele acentua um pouco mais, porque nesta carta aqui havia uma perseguição ferrenha contra Paulo dentro da igreja, tá? Havia uma concentração de judeus aqui na cidade de Listra, que nós já vamos mostrar, E desses judeus alguns se introduziram na igreja e queriam impor as cerimônias judaizantes na igreja. E como Paulo obviamente se opunha a isso, porque Cristo, quando veio Cristo assumiu o novo sacerdócio, não há mais necessidade, Houve uma mudança de leis cerimoniais. E então esses homens judaizantes, eles faziam uma perseguição muito pesada mesmo contra Paulo. Então aqui logo na introdução da carta, ele já dá uma ênfase maior sobre a questão do seu apostolado, Então, como ele recebia essa oposição desses homens que queriam colocar os irmãos das igrejas ali da Galácia, contra ele, ele defende esse apostolado, dizendo ser chamado de fato por Cristo. Porque esses judeus que estavam se convertendo e participando da igreja, eles tinham muito contato principalmente com as leis do judaísmo, E o autor da carta aos Hebreus, que é uma carta que faz essa transição entre o judaísmo e o cristianismo, no capítulo 5, verso 4, diz assim, ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, entre eles, qual era o conceito? Ninguém toma uma honra de falar, eu sou um apóstolo, eu sou um sacerdote, se não tivesse sido chamado por Deus, então havia esse temor. Então Paulo, por isso que ele usa isso, chamado não por parte de homens, mas por Cristo. Nós sabemos que o período apostólico e a autoridade apostólica, ela só era reconhecida se ele fosse chamado diretamente por Cristo, Se você fizesse uma mudança de tempo, pegasse esses apóstolos que tem hoje e levasse para o século I, no início da igreja, ninguém ia reconhecer eles como apóstolos. Nenhum deles. Porque eles tinham bem claro que os apóstolos eles tinham um chamado diretamente de Cristo, Uma outra evidência que o chamado de Paulo era genuíno é que ele ordenou aos Gálatas elegerem presbíteros, Por que isso é evidência? Porque um falso apóstolo
se alguém quisesse estar querendo ter uma honra, usufruir de algum prestígio contra a igreja, mas não fosse chamado de fato, ele não ordenaria à igreja a eleição de presbíteros. O que ele fazia? Ele mesmo nomearia, tá? Porque os falsos mestres, eles nunca vão falar para a igreja votar nos seus líderes, jamais. Eles vão eleger pessoas que eles confiam. É por isso que em muitos lugares você vê que tem aquele grupo fechado ali de liderança e tudo, e muitas vezes acontecem coisas ali que não, né? Que não podem. Agora, quando a igreja elege os seus oficiais, a igreja ela vai ver as características que o próprio apóstolo Paulo fala que o presbítero deve ter. Tem características, presbítero, pastor e bispo é a mesma coisa, tá? Presbíteros e diáconos, a Bíblia explica quais são as características que essas pessoas têm que ter para assumir o ofício, tá? Então, nesse caso, a igreja só votaria naqueles homens que demonstrassem essa vocação, demonstrassem ter esses dons e tivessem uma vida de acordo com as orientações que são bíblicas ali, tá? Então, essa é uma outra evidência, né? Te convido a abrir sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Quando nós estudamos as cartas dos apóstolos, principalmente as de Paulo, nós recorremos muito ao livro de Atos dos Apóstolos, porque o livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro narrativo, ele narra toda aquela questão do início da igreja, né? Quando a igreja ainda estava sendo formada, quando eles ainda estavam evangelizando tanto os judeus como os gentios e tudo mais. Então, é um livro narrativo, tá? Então, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Vamos ler aqui a partir do verso 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões, apedrejando a Paulo, arrastando-o para fora da cidade, dando-o por morto, tá? Então deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó, essa carta é para os Gálatas, tá? E aqui no verso 2 que nós já lemos, mas vamos abordar, diz as igrejas da Galácia. Nós falamos um pouquinho na aula passada. A região da Galácia era muito grande, ó. É tudo isso que está nesse marronzinho aqui, ó. Tá vendo? Vai aqui, dá para ver daí? O coordenador do grupo da igreja também, né? Ah, tá. Tá bom? Então aqui toda a região da Galácia, tá? Então aqui o sul, tá? E aqui o norte. Na segunda viagem de Paulo, ele esteve aqui pelo sul, tá bom? E aqui, ó, tem uma cidade chamada Listra. Para vocês se localizarem, aqui é a ilha de Patmos, onde João esteve exilado, nós estudamos recentemente o Apocalipse. Aqui as igrejas da Ásia, tá? Aqui é a ilha de Creta, onde vivia Tito. Aqui Corinto, a igreja que deu problema para Paulo, tá? E Jerusalém é aqui, ó, tá? E aqui a Antioquia, que era o quartel-general dos apóstolos. Os apóstolos começaram a se concentrar aqui, e Paulo se concentrava aqui antes das suas viagens missionárias, tá? Existe essa outra Antioquia aqui, que é a Galácia, que não é essa Antioquia. Aqui, ó, neste lugar, foi onde pela primeira vez chamaram os cristãos de cristãos. Aqui foi o primeiro lugar onde chamaram, né, a igreja, os seguidores de Cristo de cristão. E aqui nessa cidade de Listra, aqui, ó, havia uma concentração muito grande de judeus, tá? E o que eles fizeram com Paulo, quando Paulo chegou aqui? Apedrejaram Paulo. Então você está vendo que a carta aos Gálatas, ela vai começar a tomar uma forma aí, você vai começar a entender a situação do Paulo. Por quê? Ele era apóstolo legítimo, ele estava preocupado em que as pessoas não se desviassem da sã doutrina, tá? Essa era a preocupação dele não era usufruir de nada, ele estava preocupado com as vidas das pessoas, né? E várias igrejas, não uma igreja só. Olha só o tamanho da região, né? Todas essas igrejas aí. E esses judaizantes querendo impor fardos nas pessoas, que tinha que circuncidar, que tinha que fazer toda...
aqueles cerimoniais ali do judaísmo e tudo mais. E como ele se opunha e pregava a Cristo, os judeus então se iraram. E nós vamos ver que aqui nessa cidade de Listra, ele foi apedrejado. Tá? Então, verso 19 de novo. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia. Essa Antioquia não é essa onde eles foram chamados de cristãos, mas é essa aqui, ó. Daqui, ó. Eles desceram daqui para cá. Tá? E instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Então, olha o tipo da perseguição que ele sofria. Ele foi apedrejado e aqueles homens arrastaram ele para fora da cidade, achando que ele estava morto. Tá? Só não apedrejaram mais, porque acharam que ele já tinha morrido. E levaram ele para fora da cidade. Tá? Verso 20. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, que é essa cidade aqui, ó. Tá? Então ele foi apedrejado aqui, onde tinha uma concentração maior de judeus. Aí os discípulos então deixaram ele lá achando que ele estava morto. Os discípulos pegaram ele e levaram ele para essa cidade aqui, ó. Tá? Paulo era natural dessa cidade aqui, ó. Então você vê que é uma região próxima da sua cidade natal, né? E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, em Derbe, feitos muitos discípulos, voltaram para Listra. Então olha só, irmãos, olha o amor de Paulo por aquelas pessoas, tá? Que a gente imagina mais ou menos o quadro de hoje, né? Onde muitas vezes a pessoa cobra para ir numa igreja e exige isso, exige aquilo, né? Não. Ele ia lá, ele foi apedrejado, aí ele foi para Derbe, evangelizou, organizou igrejas ali, fez discípulos, voltou para Listra. Ele voltou para lá, porque ele tinha que evangelizar ali também, organizar a igreja lá também. Vocês estão percebendo como é diferente a coisa? E qual que é a preocupação dele? Tá? Então aquelas pessoas que faziam uma oposição para ele, não era só uma oposição verbal, tipo um debate doutrinário. Não, era uma oposição mesmo, baseada no ódio, né? No ódio, tá? Voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, né? São cidades vizinhas aqui. Icônio é aqui e Antioquia é aqui. Então ele foi organizando igrejas aqui pelo sul da Galácia, tá? Isso aqui aconteceu por volta do ano 48 ou 49. Se está certo que é o ano 48, que provavelmente está, porque essa viagem de Paulo aconteceu por volta dessa época, né? Nós vamos ver mais para frente o conflito de pensamento sobre a data certa da carta, tá? Mas eu adianto para os irmãos que está, né? Se está certo, de fato, foi o ano 48, essa pode ter sido a primeira carta que Paulo escreveu, essa carta aos Gálatas, tá? Ela é anterior a todas as outras, ele escreveu 13 cartas, né? Ele escreveu mais, algumas se perderam. Tem uma que é conhecida na história como Carta Severa. É uma carta entre a primeira dos Coríntios e a segunda. Ele escreveu uma que se perdeu. Então ele escreveu algumas outras, né? Mas então aqui provavelmente foi a primeira carta que ele escreveu. Vamos lá, verso 22. Então ele foi para Listra, Icônio e Antioquia. Não, aqui em Atos 19, 22. 14, 22. Atos 14, 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então o que a gente percebe aqui? Paulo, ele era que nem Cristo, não no sentido de não ter pecado, não isso, mas no sentido de não ser apenas teórico. Ele era teórico, ele vivia o que ele ensinava, né? Então você vê, mesmo ele passando por tribulações ali, possivelmente ele ia sofrer hostilidade novamente, mesmo assim ele volta lá e tudo, e ele ensina isso. É difícil, né, a gente olhando assim e vendo, vamos dizer assim, de mais perto a realidade dele com relação à igreja. É difícil imaginar que pessoas que estavam naquela igreja, vendo Paulo passar por tudo isso, ainda se deixavam influenciar
por aqueles homens que queriam perturbar a igreja e colocar os irmãos contra Paulo. Então, irmãos, a igreja, primeira coisa, ela tem que reconhecer os seus líderes. A igreja, ela tem que saber reconhecer se os seus líderes, eles têm bons dons, se eles apresentam dons, se eles apresentam vocação ministerial. Ela tem que aprender isso, tá? Porque um dia, o que acontece? O pastor não vai ficar a vida inteira aqui, né? Um dia, Deus vai levar o pastor, por exemplo, ou o pastor vai para outro lugar. Um dia vem outro pastor, um dia vão ter outros presbíteros. Então a igreja tem que saber votar, a igreja tem que saber escolher, a igreja tem que saber falar. Esse pastor sim, ele apresenta dons vocacionais. A igreja tem que saber fazer. Você vê que Paulo, passando por tudo isso, a igreja ainda era influenciada por judaizantes, né? Querendo impor peso neles, né? E Paulo pregando o evangelho da liberdade. Verso 23: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Está vendo? Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Átila, e ali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram todas as coisas que fizeram a Deus com eles, e como abriram aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Essa Antioquia, onde eles regressaram e relataram tudo que Deus tinha feito, e as igrejas que eles tinham organizado, não é essa, mas é essa. Ali, aonde eles se reuniam e onde foram chamados de cristãos pela primeira vez. Então nós vimos aqui no verso 22, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Então eles organizavam a igreja, ele ensinava quais eram as características que tinham que ter os oficiais, e falava para a igreja eleger. Então, essa é uma das maiores evidências que Paulo, ele era de fato, o apostolado dele era de fato chamado por Deus, porque senão certamente ele nomearia, né? Você vai ficar encarregado dessa igreja aqui, vocês três aqui, e tal, pessoas de confiança dele. Quando ele abre para a eleição da igreja, ele não sabe quem que a igreja vai votar. Tá? Tudo bem, irmãos? Tudo bem, então vamos lá. Também Paulo fala para Timóteo, né, a respeito disso, tá? 1 Timóteo capítulo 5, verso 17 e 18. Vou ler aqui rapidinho. Por que é importante? Porque Paulo estava mandando Timóteo pastorear a igreja de Éfeso, e ele dá a mesma recomendação, 1 Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando pisas o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. E para Tito, que morava aqui em Creta, ele fala para Tito estabelecer presbíteros aqui, organizar igrejas e estabelecer a eleição de presbíteros na igreja, fala na carta a Tito, né? Lembra disso aqui que nós falamos semana passada? Que aqui haviam vários poetas, e eles consideravam os poetas como profetas, as escrituras dos poetas, e Paulo menciona um poeta chamado Epimênides, e Paulo chama esse poeta de profeta, como diz um dos seus profetas, e fala: ó cretenses sempre mentirosos, ventre preguiçosos. Isso está na obra do Epimênides, não foi o Paulo que falou, só que o Paulo fala, e é exatamente como Epimênides falou no poema dele. Por quê? Porque os homens aqui tinham fama de ser homens maus, mentirosos, e que enganavam mulheres para usufruírem de algum tipo de... mulheres com classe social um pouco mais alta, para eles usufruírem de algum tipo de benefício. Então, Paulo estabelece Tito aqui como pastor, que Tito era daqui, e manda ele organizar a igreja e abrir a eleição para presbíteros. Então vocês estão vendo como dentro de cada realidade, de cada local, a doutrina é a mesma, a fidelidade doutrinária é a mesma.
assim, Tito, aí é o seguinte, como a cidade tem esse particular, então não faz eleição de presbítero não, a gente mesmo escolhe. Em nenhum momento ele faz isso. Vai seguir as doutrinas à risca, como elas têm que ser. Tá? Tudo bem, né, irmãos? Está aqui, né? Bom, Paulo, a fim de mostrar que ele não pertence a uma hierarquia comum, ele afirma que seu chamado, então, procedeu imediatamente de Deus. O verso 2 diz: e todos os irmãos que estão comigo. Vocês lembram que nós conversamos isso semana passada? Porque assim, não é habitual nas cartas de Paulo, ele, na saudação, ele fala de muitas pessoas. Ele falava, Paulo e Timóteo, né? Aos irmãos da igreja tal, né? Então Paulo e Tércio. Mas aqui, ele fala assim, Paulo tal, né? Chamado não por homem, mas por Cristo, que ressuscitou dos mortos, tal. E todos os irmãos, meus companheiros, a igreja da Galácia. Então o que ele pega? Ele fala assim, e todos os meus companheiros, né? Isso levou alguns teólogos do século XVIII a quererem dizer que Paulo então não era o autor da carta, porque Paulo, na sua apresentação, ele apresentava uma ou duas pessoas. Por que Paulo fez isso? Era uma forma de dar uma credibilidade maior para aquela igreja. Falou assim, olha, não sou só eu. A igreja estava tão influenciada por aqueles homens que estavam colocando a igreja contra Paulo, que estava difícil Paulo ficar argumentando com eles ali. Então Paulo falou assim, olha, não sou só eu, são todos nós. Estamos vendo as doutrinas assim, e estamos vendo que vocês estão sendo influenciados por esses judaizantes. Mais ou menos igual uma situação que a gente passou recentemente. Todo mundo está vendo, né? Então é isso que ele está falando, tá? Todos os meus cooperadores. Eu não estou sozinho falando isso para você. Está dando para entender? Então é por isso que ele fala isso. Tanto que esses... Pois não. Pastor, quando a gente observa toda a carta, essa própria tese cai, porque no último capítulo 6, Paulo fala: vede com grandes letras vos escrevo, porque ele relata no meio da carta que ele teve um problema, né? Não sabemos qual era a doença, mas era relacionada à visão, porque ele fala que os Gálatas serviram de olhos para eles. Isso. E mesmo ele, e que foi justamente, ele não pretendia ir para a Galácia, mas pelo menos que eu entendi foi que essa doença levou ele a ficar lá. E ele fala, vede com que grandes letras os escrevi para provar de próprio punho que sou eu mesmo. Como ele não enxergava direito, né? Ele fala, se não me engano, a saudação escrevo de próprio punho, veja com que grandes letras vos escrevo. Porque como ele não enxergava direito, né? Ele tinha um escriba, que era a Tércio. E às vezes Timóteo servia de escriba para ele. Então ele ditava, né? Então em algumas cartas, quando ele fala Paulo e Timóteo, Paulo e Tércio, ele é o autor da carta. Os outros escreviam para ele justamente por causa dessa dificuldade. E nessa carta aos Gálatas, ele faz isso, ele faz questão de pôr a bênção final de próprio punho. Bem observado. É isso mesmo. Tá? Deu para entender então essa questão do verso 2, né? Existe uma concordância, irmãos, de tantas pessoas piedosas devem ter algum grau de influência para amolecer o coração daquele que está sendo contaminado por heresias ou por falsos mestres ou por coisa assim. Então, qual um erro recorrente que acontece? As pessoas falam, isso é trabalho do pastor, isso é trabalho do presbítero. Não, isso é trabalho da igreja, isso é trabalho do cristão, isso é amor, é o trabalho de todos nós. Então, se a gente percebe que alguém está sendo influenciado por seitas, por heresias, por pensamentos contrários, a própria igreja em amor tem que auxiliar o conselho, né, o pastor, os presbíteros da igreja, a mostrar o caminho para essas pessoas, tá? Então vamos pular essa parte aqui. Vamos lá para o verso 3. Graças aos outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a saudação que eu faço nos nossos cultos, né? Essa forma de saudação ocorreu também em outras cartas e ela recebeu uma explicação.
Paulo deseja aos Gálatas um estado de amizade com Deus e junto com ele todas as coisas boas que Deus tem para oferecer, né? Pois o favor de Deus é a fonte da qual derivamos todo tipo de prosperidade. Então ele apresenta ambas as petições a Cristo, bem como ao Pai, porque sem Cristo não se pode obter a graça de prosperidade real. Então, essa saudação, ela é no sentido de indicar que a igreja tem uma amizade, um relacionamento com Deus, para ela usufruir, né, de tudo aquilo que Deus tem e de fato Deus dispensa, né, para cada um. Verso 4: quem se entregou pelos nossos pecados, né? O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Tá? Então ele começa elogiando a graça de Cristo, a fim de recordar e fixar nele a atenção dos Gálatas. Então ele fala da graça de Cristo e vem falar o que Cristo está fazendo para a igreja, o porquê daquilo tudo. Cristo veio desarraigar as pessoas de todo esse fardo, de todo esse engano, de toda mentira religiosa, de todas as cerimônias que não precisam. Cristo veio libertar, né? Então Cristo veio buscar e salvar o perdido. Cristo veio desfazer a obra do mal. Nós temos que lembrar, irmãos, que com exceção aqui de Jerusalém, com exceção daqui que adoravam ao Deus verdadeiro, todo mundo aqui, era pagão. Todos eles eram religiões pagãs, adoravam vários deuses e tudo. E esses falsos deuses impõem fardos e pesos e coisas que a turma tem que fazer, entendeu? E cumprir tudo mais. Então, ele fala que Cristo veio desarraigar. Pessoal, nós estamos trazendo uma mensagem para você de paz e prosperidade, de amizade com Deus, em nome de Cristo, que veio desarraigar vocês deste mundo aí, dessa religião que está enganando e aprisionando vocês. É uma falsa religião. Não tinha ninguém que não tinha religião, não existia ateu nessa época, né? Ou eles serviam ao o Deus vivo, que era só, no começo era só Jerusalém e depois a igreja, né? Ou eles serviam algum Deus pagão, tá? Alguns pagãos eram monoteístas, mas acreditavam, por exemplo, em Zeus, ou em Júpiter, ou em Diana, né? Em algum Deus lá, acreditava só naquele. Mas a maioria era politeísta, acreditava em vários deuses. Lá em Romanos 8,32, Paulo fala que Deus não poupou seu único filho unigênito, seu filho unigênito, né? Em amor a nós, e justamente por isso, para nos desarraigar de todo engano. Verso 5: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tá? Uma contemplação, né, do presente inestimável que a igreja recebe de Deus, né? Então, ele, em contrapartida, ele fala: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A característica principal do cristão, irmãos, não é ser bem sucedido na vida financeira. A característica principal do cristão não é ser bem sucedido na vida financeira ou não ficar doente ou coisa assim. A principal característica do cristão é a gratidão pelo que Cristo fez por ele. Essa é a principal característica do cristão. Se o cristão é o cristão de fato, ele vai ser sempre grato, porque ele sabe que ele é pecador, ele reconhece que ele tem fraquezas, né? E ele é eternamente grato, porque ele sabe que ele seria condenado. Não tinha como ele não ser condenado. Não tinha como ele se livrar de pecados. Mas Cristo veio e desarraigou, né? Então a principal característica do cristão é a gratidão, tá? É por isso que o cristão não pode faltar humildade no cristão. Se cristão prepotente, cristão arrogante, tem alguma coisa ali que não bate, não fecha a conta. Porque o cristão tem que ser grato para o Senhor. De fato, né? Então, é gratidão, tá? Verso 6, ele começa com uma repreensão. Aqui nós já vimos no verso 6 na aula passada, né?
Mas nós vamos ler aqui do 6 ao 9, acho que já tem. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Vamos fazer isso aqui. Você vê que, sabe aquela coisa que a gente fala, bate e assopra? Foi mais ou menos isso que Paulo fez, só que ele assoprou primeiro, depois ele bateu, né? Aí depois ele vai assoprar de novo. Então ele fala que da graça de Cristo, está desarregando eles os pecados, né? E aí ele começa a abordar, sem mais rodeios, ele vai diretamente no assunto que começa a carta, depois ele vai abordar outras doutrinas. Mas aí ele começa a falar da carta, ele fala assim, olha, eu estou admirado que vocês passaram tão depressa, tá? E depois mais tarde nós vamos ver que eles estão depressa, nós vamos ver a questão do tempo que eles escreveram a carta. Mas isso mais tarde. Estou admirado que vocês estão passando tão depressa do evangelho que vos foi evangelizado para um outro. Que ele estava se referindo justamente a esses judaizantes que estavam impondo fardos nele lá. Irmãos, quando fala outro, ele não está dizendo que existe um outro evangelho. Ele está querendo dizer que existe uma distorção que estava sendo apresentada para eles. Porque o evangelho é só um, genuíno e original. Só existe um evangelho. Então, se este evangelho for corrompido, ele não é o evangelho original genuíno. Não é o alimento puro. Não é o alimento puro, tá? Ele pode ser até veneno. Se ele for corrompido, ele pode se tornar um veneno, tá? Então, assim, não tem que aceitar tudo que a pessoa fala, não, é em nome de Deus, assim diz o Senhor. Não tem que aceitar tudo só porque a pessoa está falando que é em nome de Deus. A gente tem que ver, peraí, essa palavra, se for a palavra de Deus, não está na Bíblia. Vai ter que estar na Bíblia, porque senão como é que a gente vai saber? E a gente vai ficar sendo levado por um vento de cá, um vento de lá, um vento de cá, um vento de lá, certo? Então ele fala, me admira muito que vocês estão passando do evangelho que vocês foram ensinados para um outro, né? Só que essa é uma forma de expressão. O outro o que é? É uma distorção, é uma corrupção do original. É que nem você tem uma marca aí, sei lá, de tênis, vamos dizer assim, tem uma marca de tênis, né? E tem alguém que faz uma imitação daquela marca e sai vendendo, tá? Não é, o original é a primeira, existe um original ali. Se alguém está falsificando, a culpa não é do original, tá? Mas se você quer usar aquela marca, você tem que ir naquele original, senão você está usando uma falsificação. E com o evangelho é a mesma coisa, tem o original. Se alguém falsificou, não quer dizer que existe outro original, não, só tem um original. Se alguém falsificou, quem está seguindo aquilo está seguindo uma falsificação, tá? E é como eu sempre falo, alguém pergunta assim, mas por que tantas igrejas, por que tantos pensamentos, cada um acha de um jeito? É o seguinte, só existe uma teologia, só existe um evangelho, só existe uma revelação bíblica, tá? Mas existem mais de 100 teologias, tá? Mas só tem uma certa. Só existe uma, que é onde a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, existem um monte, tá? Mas não quer dizer que são originais, que são genuínos. Original e genuína está na Bíblia, tá? Não é propriedade de ninguém. Ela está na Bíblia, é a palavra de Deus. Tudo bem até aqui, irmãos? Tá? Então ele começa essa repreensão falando que admira-me muito que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Depois ele mesmo fala, não é um outro. Isso é uma forma de expressão. Ele mesmo vai falar, o qual não é outro. Não é outro evangelho, só tem um evangelho. Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Está vendo no verso 7? Tá? Então o evangelho tem um. Se tem alguém aí perturbando a igreja, ensinando desvios em nome do evangelho, ainda assim continua tendo um evangelho só, genuíno. Isso, a igreja tem que pegar a bandeira e bater no chão e falar, é isso mesmo, vou colocar aqui minha bandeira. A igreja tem que fazer isso, o cristão verdadeiro, ele tem que fazer isso com todo o vigor da sua alma. Sabe como eles faziam antigamente quando eles conquistavam o território? Eles levavam as bandeiras dos países deles.
Aí quando eles conquistavam um território, ele ia lá e botava a bandeira do país dele lá. Quando os americanos foram para a Lua, o que eles fizeram? Levaram a bandeirinha deles lá. Fizeram a bandeirinha, não sei como eles puseram a bandeira para botar gravidade, né? Botaram a bandeira lá. Não me pergunte como que eu não sei. Mas era um jeito lá, certo? Mesma coisa o cristão. Evangelho só tem um, é esse aqui, ó. Aqui eu vou ficar minha bandeira. Isso aqui é minha bandeira. Tá? Minha bandeira não é ser reformado, ser calvinista, ser isso, aquilo. Isso não é bandeira, não. Nossa bandeira é o Evangelho. É o que está revelado nas Escrituras. Só isso. Tá? Bandeira sensacionista, sopralapassariana, blá, blá, blá. Não segure nada dessas bandeiras aí. Segura o Evangelho. Finca a sua bandeira no Evangelho. E dessas outras bandeiras que os outros têm, aquilo que estiver de acordo com o Evangelho, legal, isso sim. Mas sem segurança. Deu para entender? Não? Mas Paulo aqui fala, né? Perturba. Perturba a igreja. É o Evangelho que Perturba, exatamente. Então, se está perturbando, não é o genuíno. Com certeza. Né? Se está te machucando o pé, porque não é o original. Exatamente. Tá? Então, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam. E ele fala claramente que querem perverter o Evangelho de Cristo. Então, irmãos, é o seguinte. Paulo ele fala para os Coríntios o seguinte: Deus não é de confusão, e assim em todas as igrejas. Deus não é Deus de confusão, e assim em todas as igrejas. Apareceu confusão doutrinária, não procede de Deus. Tá? Pode ter coisas que a gente não entende da doutrina, né? Pode acontecer. Mas a gente vai indo em paz, vai estudando, vai tentando, né? Agora, aparecer ali outra totalmente diferente, tem alguma coisa errada aí. Porque só existe um Deus, só existe um Espírito Santo, tá? Só existe um Salvador, só existe uma só fé, só existe um batismo. Que negócio é esse de ficar batizando toda hora? A pessoa sai da igreja, faz na igreja, batiza, mas não sei vai batiza, muda de igreja, batiza. Como assim? Só existe um batismo. Tá? O sacramento é santo, o agente batizador nem sempre é santo. Então é isso que Paulo está falando, né? E aí ele vai abordar aquela questão que estudamos na introdução, que é a linguagem precatória. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. A segurança é tão grande que ele fala, mesmo se eu pregar um outro evangelho que não seja ele, seja anátema. Anátema é amaldiçoado. Tá? E depois ele abandona o eu e os anjos, né? Ainda se eu ou se os anjos, ele abandona isso, e ele fala de novo, assim como já dissemos. E agora repito, veja que ele fala já dissemos no plural, né? O original está no plural. E agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. Tá? Então, irmãos, fica a sua bandeira no evangelho. Fica a sua bandeira no evangelho. A tua segurança é a Escritura, é a Bíblia. Tá? Nada mais além da Bíblia. Tá bom? Vamos lá, verso 10. Na verdade é o 10, 11 e 12, tá? Para a gente progredir. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Irmãos, quando a gente entrar nos próximos capítulos, que vai abordar a doutrina, nós vamos ter que ver essa base aqui. Porque esse evangelho, ele não recebeu de homens, não recebeu de homens, mas recebeu de Deus. Então é por isso que ele pode lançar doutrina. Por que não pode mais ter apóstolos? Porque as doutrinas já estão lançadas. Ninguém mais pode lançar doutrina. Por que pastor não pode lançar doutrina? Porque pastor não é apóstolo. Por que presbítero não pode lançar doutrina? Porque presbítero não é apóstolo, eram só eles mesmos. E essa revelação já está aqui exposta para nós, tá? Então ele apoia a sua afirmação por dois argumentos. A primeira é que ele não foi motivado por ambição, lisonja ou paixão semelhante a se acomodar às opiniões dos homens.
Você vai ver mais para frente aqui, acho que dá tempo de a gente ver ainda hoje, que ele vai falar assim, não consultei nem carne nem sangue. Quando eu fui chamado por Cristo, eu não fui lá pedir autorização para os outros apóstolos. Eu não fiz isso. Eu fui chamado diretamente por Cristo. Né? Esses 12 apóstolos aqui, eles não precisavam ser ordenados, que nem os pastores, os presbíteros e os diáconos são ordenados. Eles receberam a revelação diretamente de Cristo, esses 12 aqui. Então é impossível ter novos apóstolos, não tem como, né? Então ele fala, a primeira parte do argumento é que ele não foi motivado por ambição, lisonja ou paixão semelhante a se acomodar às opiniões de homens. E o segundo argumento, que é muito mais forte, é que ele não é o autor do Evangelho, mas ele entregou fielmente o que ele havia recebido de Deus. Então, se você ver lá em Atos 9, não vai dar tempo para a gente ler, mas em Atos 9, 10 a 15, é quando ele estava indo para Damasco, né? Que ele estava indo para perseguir a igreja, aí ele tem a visão, que Cristo fala, por que me persegues? Aí ele ficou cego, e provavelmente dessa cegueira ficou essa sequela, né? Que ele não chegava, mas não podemos afirmar, mas é a tendência aí natural para acreditar, né? E aí ele foi para a casa de um homem chamado Judas, na Rua Direita, que tem lá em São Paulo, né? Aí ele foi para a casa de um homem chamado Judas, e Cristo, ele chama um outro discípulo chamado Ananias, para ir lá e batizar ele. E esse Ananias fala, mas Senhor, isso daí persegue a igreja, ele mata as pessoas, ele vai para arrastar preso mesmo, para levar para ser apedrejado, muitas vezes e tudo, né? Aí Cristo fala, não, Ananias, pode ir lá, porque ele é um vaso escolhido por mim, para pregar o Evangelho e para sofrer pelo Evangelho, que é uma das características dos apóstolos também. Eles foram chamados para sofrer. Os apóstolos moderninhos de hoje não querem isso não, né? Eles querem aquela calça apertadinha aqui na ponta, carrão do ano, né? Eles querem isso. Mas os apóstolos mesmo, eles foram chamados para sofrer. Os apóstolos genuínos, tá? Então ele fala, eu não estou acomodado em opinião de outra pessoa. E eu não sou o autor do Evangelho que estou ensinando para vocês. Não fui eu que escrevi esse Evangelho aqui, mas eu recebi de Cristo, né? E temos essa testemunha como Judas, Ananias e outros ali da época. Tudo bem até aqui? Verso 13 e 14. Fiquem tranquilos, irmãos, que eu estou olhando a hora aqui. Verso 13 e 14. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Por que ele está falando isso para os Gálatas? Porque estava cheio de judaizantes ali, lembra que apedrejaram ele? Isso aqui estava cheio de judaizantes, cheio. E aí ele falou assim, não, mas eu estava muito mais adiantado no judaísmo do que eles, do que esses aí que agora me perseguem. Paulo, ele foi educado por Gamaliel, que eu costumo falar que era o Harvard da época, né? Era a melhor fonte de ensino que tinha. Então ele era extremamente erudito e ele conhecia toda a religião judaica. Lembrando que essa religião judaica da época dele não era aquela religião judaica pura da época de Moisés, não. Era quando surgiam seitas no meio do judaísmo. Como no cristianismo surgem seitas, no judaísmo surgiam seitas, né? E uma dessas seitas se fortaleceu tanto que eles começaram então a colocar os seus preceitos no judaísmo, que eram os fariseus. E Paulo, ele era da seita dos fariseus. Então, os fariseus, até que Cristo fala, olha que os fariseus se sentaram na cadeira de Moisés. Tipo assim, os fariseus estão colocando regras no judaísmo que nem Moisés colocou, né? E era essa a religião que eles tinham. Já era um judaísmo já contaminado pela seita dos fariseus, né? E aí, olha o que ele vem falar aqui no verso 15. Então ele fala que ele tinha seguido essas tradições dos seus pais, que ele era mais aprofundado no judaísmo, né? No verso 15 ele fala, quando porém, ao que me separou antes de eu nascer,
e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. O que ele está falando então? Que ele era um judeu muito mais desenvolvido nas cerimônias judaicas do que aqueles que agora estão apedrejando ele, né? Mas ele fala, quando eu fui separado por Cristo, né? Quando eu fui separado, deixa eu ver como eu falo aqui. Quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, não consultei carne nem sangue. Então, olha só o que ele fala aqui. Ele era fariseu, ele perseguia a igreja, mas ele já tinha um chamado antes dele nascer. É isso que ele fala. Se você quiser ver lá, ó, Jeremias, capítulo 1, verso 5. Olha só como Deus age. Jeremias 1, 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Olha o que Deus falou para Jeremias. Antes de eu te formar no ventre da tua mãe, antes, eu já te conheci, certo? E eu te consagrei e te constituí profeta das nações. Quer dizer, Jeremias já nasceu ali, então ele já nasceu para aquilo mesmo. E Paulo, então, embora ele tenha vivido tão longe da igreja a ponto de perseguir a igreja, agora chamado, ele reconhece que esse chamado dele era antes dele nascer. Tá? Então ele fala, quanto aquele que me separou antes de eu nascer, né? Quando aprove para aquele que me separou antes de eu nascer me chamar, né? E olha só o termo que ele usa aqui, ó. Quando porém, verso 15, né? Quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Em mim. O original está em mim. Tem pessoas que falam assim, por mim. Tem algumas traduções que falam, revelar por mim. Irmãos, existe uma diferença monstruosa em por mim e em mim. Então o que ele fala aqui? Cristo revelou, Deus revelou seu Filho em mim. Então, por que eu volto lá mesmo tendo sido apedrejado? Porque essa revelação em mim, a revelação em mim, me dá convicção total que este Evangelho é verdadeiro. Não é só algo que Deus está ensinando por mim. Então entenda, é possível um líder ensinar as coisas de Deus? Então é possível que Deus se comunique com a sua igreja através da palavra pregada por um líder, por exemplo? Por ele. Então Deus usa aquele homem lá para fazer um sermão bíblico, né? Desde que seja bíblico, né? Senão não vem de Deus, certo? Tá. Agora, é diferente quando este líder, Deus se revelou nele, no interior dele, a genuína e perfeita conversão e todo o preparo da vocação pela qual ele vai fazer. Você já deve ter sentido algumas coisas hoje na festa, parece que Deus me preparou desde criança. Você já sentiu isso? Parece que Deus me preparou desde criança para isso aqui. Parece que desde criança Deus me preparou para fazer algo assim que eu estou fazendo, tá? Então, Paulo, existe essa revelação. Então, é uma das coisas para a gente observar, né? Que é possível, qualquer pessoa pode vir e pregar a Bíblia. Se ela estiver sendo fiel à Bíblia, Deus está usando por ele a Bíblia. Mas nem todos que estão pregando têm a revelação dele. Por que isso vai fazer diferença? Porque aquele que não tem a revelação dele, uma hora ou outra ele pode ensinar algo dele próprio, ele não tem a revelação dele. E até mesmo no meio do teor da mensagem, misturar o certo com o errado, misturar a verdade com a mentira, que é o que mais engana. É quando se mistura a verdade com a mentira. É o que acontece com a maioria dos falsos profetas, né? Eles começaram até bem
Mas depois. Exatamente. Né? Quantos desses, né? A gente tem visto, principalmente nessa época agora, né? Que eram homens que faziam grandes sermões, você fala assim, puxa, que edificante, e sermões bíblicos, né? E hoje estão falando coisas totalmente contrárias à fé. Muito bom. Exatamente. Muito bem observado, irmão. E então, isso aí, a igreja, esses estudos aqui, irmão, são treinamentos da fé cristã. A igreja vai ter que estar preparada para entender e identificar, né? Tá? Então, o que a Bíblia fala, né? O culto racional, com entendimento, né? Então, claro que a fé, ela é sobrenatural, né? A gente não pode perder o fervor da fé, o fervor espiritual, né? Mas a palavra de Deus a gente tem que entender intelectualmente, para que a gente não seja levado por ventos de doutrinas, tá? E eu vou terminar aqui o capítulo rapidinho. Aprove revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, né? Então os gentios são todos esses que não estão aqui, todos esses que não nasceram aqui, todo mundo aqui é gentil, só os que nasceram aqui que não são. Aqui são judeus e os outros todos gentios, tá? Meus descendentes, meus ancestrais vieram daqui, então eu sou um filhotinho de gentio, mas agora convertido por Cristo, tá? Então vamos lá, já lemos aqui, verso 18. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém. Perdão, irmãos, faltou o versículo 17. Que eu pregasse entre os gentios, sem detença, quando ele me separou, né? Quando aquele que revelou seu filho em mim, que me separou antes de eu nascer, quando aprova ele me chamar, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. O que quer dizer isso? Ele não foi pedir uma autorização para ser apóstolo, ele não foi pedir para ser ordenado apóstolo, não. Ele simplesmente foi chamado por Cristo. Essa revelação dentro dele mesmo, tá? E quando fala não consultei carne nem sangue, não há motivos para nós pensarmos que não seja carne e sangue dos apóstolos. Então, é no sentido de não fui pedir conselhos para eles. Não fui pedir isso. O chamado é original. É isso que Paulo está falando. Por isso que nós devemos reconhecer as cartas paulinas. O que nós temos que entender disso? Existem hereges hoje que falam que o Evangelho é só Cristo e que Paulo, nós não devemos seguir. Tem pessoas que falam isso, sabia? Tem pessoas que falam isso. E judaizantes, muitos judaizantes, são contrários à carta de Paulo, que são um povo de herege. Então o que ele está falando aqui? Ele não consulta carne e sangue, porque a revelação foi dele mesmo e Cristo chamou. E aí ele foi para a Arábia. Ele veio para essa região aqui, ó. E ficou 3 anos aqui, tá? Lucas comenta isso. Lucas escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Só que ninguém sabe o que aconteceu com esses 3 anos, né? Então, provavelmente ele foi tratado por Cristo durante esses 3 anos aí. Como ele era erudito, ele tinha as escrituras, ele deve ter estudado muito as escrituras ali, entendendo o próprio chamado. Tipo assim, ele fez um seminário sozinho lá, mais ou menos isso. Tá? Com Cefas é Pedro. E permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Só vou comentar esse texto aqui e termino. Então ele ficou 3 anos na Arábia. Decorridos 3 anos, ele sobe então para Jerusalém para encontrar com Cefas, que é Pedro, e permaneceu com ele 15 dias. Tá? Pedro reconheceu, como o próprio Pedro fala depois, Pedro reconheceu o apostolado dele. Todos os apóstolos reconheceram o apostolado de Paulo. Tá? E ele fala que não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Aqui dá um certo conflito pela forma que está sendo escrito aqui. Tá? O grego
original, foi escrito no Novo Testamento, ele foi todo escrito em letras maiúsculas e as palavras sem separação. Então era a frase inteira assim, certo? Então a tradução é essa, mas às vezes eles não conseguiam colocar o sentido que estavam querendo falar em algumas passagens. E essa é uma delas. Agora você imagina isso aqui tudo escrito em letra maiúscula com a frase inteira, num idioma que já para nós aqui já é antigo. Então ele diz assim: não vi outros, segundo certos 15 dias, e não vi outros apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Aqui dá dois tipos de pensamento, tá? Um é que alguns falam que esse Tiago era apóstolo, tá? Mas como ele fala que era o irmão do Senhor, então era o Tiago, irmão físico de Cristo, que não era apóstolo, que foi o que presidiu o Concílio de Jerusalém, né? Esse Tiago se converteu depois da crucificação de Cristo e se tornou um grande líder da igreja, mas era filho de José, né? Irmão de Cristo, irmão biológico de Cristo, tá? Mas como ele fala, não vi outros dos apóstolos, para mim fica tranquilo, ele não está falando que Tiago é um apóstolo. Aí alguns falam que era apóstolo, inclusive Calvino fala. Aí se for um apóstolo, é o Tiago, filho de Alfeu, e não o Tiago, filho de Zebedeu, que é irmão de João, porque o Tiago, filho de Zebedeu, foi morto logo no começo por Herodes. Então seria o Tiago, filho de Alfeu. Mas aí fala assim, mas está escrito que ele é irmão do Senhor. Essa palavra pode dar a entender também primo. Então alguns falam que ele era primo, outros falam que ele era um filho de José, mas com outra mulher, ninguém sabe, né? Mas eu me detenho no que está aqui, porque é exatamente o que está no original. Então eu entendo que esse Tiago aqui é de fato o irmão de Cristo, conforme está escrito aqui, e não Tiago apóstolo, Alfeu, tá? Tudo bem, então vamos lá, verso 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Aqui é o seguinte, lembra quando nós estudamos o terceiro mandamento? Não fazer juros em nome de Deus, não jurar em nome de Deus, a não ser que seja extremamente necessário e extremamente verdadeiro, porque senão vai quebrar o terceiro mandamento e Deus não terá por inocente, tá? Então aqui Paulo vê uma situação onde ele vê extremamente necessário, apesar de tudo, aqueles homens são influenciados pelo erro. Parece que o erro é mais fácil seguir o erro do que a verdade. Até hoje, é mais fácil seguir o engano do que a verdade. Então ele pega e apela para esse juramento, tá? Então o que nós aprendemos aqui? Só podemos fazer juramento assim se houver necessidade extrema e se for extremamente verdadeiro esse juramento, tá? Se fôssemos a igreja toda, né, composta somente por cristãos de fato, confiaríamos uns nos outros com muita mais facilidade. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e por fim não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Essas igrejas nunca viram ele, nunca tinham visto ele, essas igrejas que ele está se referindo. Por que ele está falando isso para os Gálatas? Ele está falando assim, eu vim aqui, organizei as igrejas, eu vim aqui, fui apedrejado, quase morto, me recolheram, me restabeleceram, eu voltei aqui para estabelecer as igrejas, eu ensinei o evangelho para vocês me viram, vocês tocaram em mim, nós comemos junto, e vocês estão sendo influenciados por esses homens maus, esses judaizantes. As igrejas da Judéia nunca me viram, é isso que ele está falando, tá? Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, eles falam cristãos verdadeiros, a igreja que estava fiel. Eles nunca tinham me visto, ouviram somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procuravam destruí-lo. Qual era a postura? Olha a diferença e o contraste. A postura de uma igreja fiel, que nunca tinha visto Paulo, mas que reconheceu espiritualmente que ele de fato era apóstolo, e glorificavam a Deus ao meu respeito.